Fala pessoal, beleza? Márcio Mocerinho aqui, iniciar a resolução da questão 4 da nossa lista. Vamos ler junto. Sejam A e B conjuntos quaisquer. Julgue os itens abaixo. Vamos falar um por um, tá bom? O primeiro, A diferença B é igual ao B diferença A. Então a primeira coisa, vamos desenhar aí os diagramas de Venn para a gente ter uma ideia do que ele está falando, ver se a gente consegue representar esses dois conjuntos e ver se de fato são iguais. Então, desenhando aí, ó, considerando esse aí, o conjunto A diferença B, ou A menos B, sendo esse conjunto aí o A e o segundo o B. Vamos desenhar agora o B diferença A, os exclusivos do B em relação a A. Observe que eu pintei regiões diferentes, correto? O A diferença B é essa região exclusivas de A em relação ao B, e o B diferença A é essa região. São regiões diferentes e são, então, portanto, conjuntos diferentes. Tudo bem? Ou seja, essa igualdade ela é falsa, geralmente. A igualdade pode até ocorrer, porém, para um caso bem específico, tá? Para casos específicos que o A é igual ao B, por exemplo. Então, o caso geral é que os conjuntos aí colocados são diferentes. Então, essa alternativa é falsa. O item 2. O item 2 diz o seguinte: se o A está contido no conjunto vazio, então o A é igual ao conjunto vazio. Vamos lembrar da nossa aula. Para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos desse conjunto têm que pertencer ao conjunto maior, né, ao outro conjunto. O conjunto vazio não tem elementos, tá? O conjunto vazio não possui elementos. E sabemos também que o conjunto vazio, ele é subconjunto, ele está contido em todos os conjuntos, correto? Inclusive no conjunto vazio. Qual que é o único subconjunto do conjunto vazio? O único subconjunto do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio, pela definição, né? O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos, inclusive o conjunto vazio. Portanto, o único conjunto que é capaz de estar contido dentro do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. E se eu falei que o A está contido no conjunto vazio, então o A tem que ser o conjunto vazio. Perfeito? Parece difícil aí, mas é bem tranquilo. Então esse item ele é verdadeiro. O item 3. Aproveitar o desenho que a gente fez aqui no item 1 para tentar explicar o item 3. Porque o item 3 fala o seguinte: o A diferença B está contido no A. Então, olhando aí, ó, eu destaquei aqui o conjunto A. E, olhe, o A diferença B, ele está totalmente contido dentro do conjunto A. Totalmente dentro. Todos os elementos do A diferença B, correto, estão dentro do A. Lembrando que para você ser elemento de A diferença B, o X tem que pertencer ao A. E o X não tem que pertencer ao B, mas X tem que pertencer ao A. Ou seja, todo elemento de A diferença B pertence ao conjunto A, portanto, ele é um subconjunto do conjunto A. Ótimo. Então aí, esse item também é verdadeiro. Vamos para o item 4. O item 4 diz o seguinte: se A tem 12 elementos e B tem 8 elementos, então A união B tem 20 elementos. Vamos lá, né? Vamos escrever o que ele falou. Número de elementos de A, 12, número de elementos de B, 8, número de elementos da união A com B, 20. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Bom, vamos lembrar do princípio da inclusão e exclusão, que para dois conjuntos, que é o caso que nós temos, A e B, nós temos que o princípio da inclusão e exclusão nos dá essa expressãozinha para calcular o número de elementos da união. O número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais B, tirando os elementos da intersecção que foram contados duas vezes. Foram incluídos aqui a intersecção, então ela foi incluída duas vezes, devemos tirar uma vez, tá? Para não contar o mesmo elemento que é repetido aos conjuntos duas vezes. Bom, dá para ver claramente que essa parcela NA mais NB representa os 20. E a igualdade que ele está propondo, que o número de elementos de A união B ser igual a 20, só acontece se isso aqui, a intersecção, o número de elementos dela for zero, ou seja, tem intersecção vazia. Como ele não especificou isso para a gente tem que considerar o caso geral. O caso geral, a gente tem que considerar que isso aqui não é vazio. Então,
Eu posso afirmar com toda certeza que o número de elementos da união A com B é 20, baseando nesses valores? Não, só acontece no caso específico, a igualdade, se essa diferença aqui, se esse número de elementos for zero, tá? Se a intersecção for vazia, mas é um caso específico. O caso geral é essa expressãozinha aí do princípio da inclusão e exclusão. Portanto, essa alternativa, ela é falsa, tá? Porque essa igualdade que ele está dando para a gente só existe se para o caso específico que a intersecção é vazia. Vamos lá para o item 5. Tem um conjunto que é dos elementos x, tal que x tem que satisfazer essa propriedade. X elevado a 12 igual a 1. Bom, esse expoente é um expoente par. Você deve saber que qualquer número real elevado a um expoente par resulta em um número positivo. E você também deve saber que o 1 elevado a qualquer número é 1. E o menos 1 elevado a expoentes pares resulta em 1 também. Portanto, o x ele pode ser 1 ou o x pode ser menos 1. Ou seja, quais elementos que esse conjunto A ele vai possuir que satisfaz essa propriedade, que satisfaz essa condição aqui, que tem essa propriedade de ser elevado ao quadrado igual a 1. É o 1 e o menos 1, tá? Esse conjunto, pode ver, ele tem dois elementos, correto? E ele falou aqui pra gente no enunciado, ó, se o conjunto A é esse conjunto que tem essa propriedade, e x é um número inteiro, né? Ele destacou aqui, então só existe dois números inteiros que satisfazem essa propriedade, 1 e o menos 1. Então A é um conjunto unitário? Não, o A não é um conjunto unitário, porque a gente viu que conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento, tá? E nosso conjunto aqui possui dois elementos, conforme eu vou escrever aí agora, menos 1 e 1. Portanto, essa alternativa, ela é falsa, tá? Então a gente vai ficar o quê? Resumindo aí, ó, nós vamos ficar com as respostas falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então, você gabaritou mais essa? Espero que sim, e até o próximo vídeo de resolução de questão. Abraço!